Horóscopo para o dia 30 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta quarta-feira, você poderá receber alguns toques do universo sobre maneiras que vem agindo inconscientemente, ou mesmo inspirando formas de agir para lidar com determinadas situações. Elas poderão ocorrer tanto em algo que venha a assistir ou situações que deparar. Como se trata de um recado do divino, será natural que tenha contato não apenas uma vez, mas várias, até que seja compreendido. Mas será necessário um pouco de cuidado na interpretação, pois quando tratamos de considerar como correta as que, em tese, é a que deixa por cima da situação, quando pode ser exatamente o oposto. Por exemplo, por ver situações em que algumas pessoas são grosseiras com outras, poderá encarar que deve agir dessa forma, principalmente se você for vítima da grosseria alheia, quando na verdade poderia indicar que não esteja a perceber que está sendo grosseiro com outros, quando o ideal seria passar a agir com diplomacia. Da mesma forma, quando vemos situações em que as pessoas que se destacam agem com diplomacia, por ser um gesto bonito, logo tratamos de nos identificar que fazemos o mesmo, quando pode não ser realmente verdade, chamando a ter mais consciência em relação aos próprios atos para verificar se está a adotar tal postura realmente. Touro. Será um dia em que você terá certa facilidade em ganhar alguns presentes do universo, e até com certa abundância. Por conta do muito que poderá atrair, você poderá se sentir motivado a sair do mais do mesmo, dando asas à imaginação com o intuito de inovar. Sair da zona de conforto sempre é algo bom, principalmente se tratando do signo com a característica mais conservadora. No entanto, deverá tomar certo cuidado para não querer ir além demais, sabendo medir os riscos antecipadamente para saber até onde vale a pena, pois o inovar por inovar, sem se preocupar com as consequências, costuma trazer algumas reações desagradáveis, que por vezes mina a confiança de ir mais além. Se lembre que outra característica de seu signo é a perseverança, dando um passo de cada vez. Sabendo fazer isso sem colocar o carro na frente dos bois, vai conseguir inovar de maneira segura. Gêmeos. Esta quarta-feira será uma excelente oportunidade para verificar sua verdadeira postura frente aos relacionamentos, pois talvez esteja fazendo algumas coisas com um interesse que pode parecer claro, quando inconscientemente quer dizer exatamente o oposto. Uma das situações em que isso é mais fácil de acontecer são aquelas em que ajudamos todo mundo porque, de certa forma, até gostamos de fazer isso, mas de vez em quando vem aquele pensamento de que agimos de tal maneira com a esperança de que, quando viermos a precisar, sejamos retribuídos. Ou seja, por mais que estejamos a oferecer, na verdade, somos os principais pedintes. Chegar a tal consciência, muitas vezes, é desagradável, mas essa compreensão nos permite a libertação de tais padrões vibracionais, quebrando ciclos de escassez disfarçados de abundância. Certamente a mudança de postura, principalmente se for interna, vai causar reflexos no plano físico, onde a ajuda desinteressada vai fazer com que situações se resolvam definitivamente, causando prosperidade para si e para o próximo. Caso venha a parar de ajudar até que tenha certeza de que a abundância existe plenamente em seu interior, alguns poderão se incomodar por não receberem mais a esmola de cada dia, que pode ser com qualquer coisa a pessoas das mais diversas classes sociais, não apenas dos menos favorecidos materialmente.
Com a postura firme e sincera de criar a prosperidade abundante em seu interior, será natural que os que vibram carência vão atrás de outros que estão em sintonia e você atraia relacionamentos melhores, onde tudo realmente aconteça de maneira desinteressada, ou melhor, cujo interesse é a própria evolução e a evolução dos demais. Câncer ou Caranguejo. Como um signo fortemente ligado ao passado, haverá a tendência de que venha a se lembrar dos tempos áureos, em que parecida que sua vida era mais feliz, e por isso, desejar firmemente que as coisas retornem a como eram antes. Contudo, como está no presente, isso significa que está com a chave na mão para quebrar padrões e encontrar novos motivos para se conectar com sua felicidade, e o fato de estar vivo já seria o suficiente, ou fazer de tudo para reviver o que ficou para trás. Se voltar sua cabeça para o agora, já terá uma vantagem, que é saber como será o futuro caso venha a repetir o passado, que é ficar exatamente como está no presente. A vida é cíclica, ou seja, se repetir ações do passado acreditando que vai para situações melhores, é mais provável que tudo termine com a insatisfação do momento presente. Por outro lado, se decidir valorizar o presente e fazer coisas novas, será mais fácil de encontrar o que de fato te fará se sentir feliz. Leão. Você estará com uma incrível capacidade de saber o que deve ser dado atenção no momento mais oportuno, de modo que consiga algumas vantagens com isso. Esses benefícios poderão ocorrer em situações que vão chamar sua atenção, atiçando sua curiosidade. Serão detalhes que você, por experiência ou por pura intuição, saberá que normalmente aquilo não deveria estar ali, e se decidir seguir os rastros, poderá encontrar algumas coisas bastante interessantes, inclusive para a resolução de determinados assuntos e até com ganhos secundários. Você é uma pessoa abençoada, e quem está na bênção, é natural que golpes teoricamente de sorte aconteçam. Virgem. Por mais que alguns rompimentos possam acontecer em sua quarta-feira, será importante não se entregar, caso contrário, deixe de estar aberto às novidades que poderão chegar que são realmente agregadoras, atraindo para si o que não é tão agradável. Certas situações parecem difíceis de suportar, pois já eram conhecidas, e talvez não eram nem tão amadas assim, mas havia certo apego. A parte ruim de algumas perdas nem são elas em si, mas o medo do desconhecido, o que está por vir, gerando intensa ansiedade. Contudo, vale a pena se lembrar que a vida é intensa mudança, onde, neste exato momento, várias células suas estão encerrando a vitalidade para dar lugar a outras novas, com mais vigor e mais adaptadas às condições atuais. Os ciclos existenciais são necessários para nossa evolução, caso contrário, dificilmente resistiríamos a quaisquer mudanças, onde talvez a humanidade nem haveria chegado até aqui. Basta lembrar que em várias oportunidades você passou por momentos de incertezas, mas que em seguida o novo veio se revelando que poderia relaxar, pois era benéfico. Portanto, caberá a você criar essa segurança interior, se conectando com sua paz, deixando partir o que for necessário, ficando assim de braços abertos para algo melhor que está para entrar em sua vida. Libra ou Balança. Independente do caminho espiritual, a maioria possui práticas para iniciar bem o dia, além de viver da melhor forma, e talvez você seja uma dessas pessoas que realiza meditações ou mesmo orações baseadas em sua crença com tal finalidade. Porém,
Algo que será chamada sua atenção nesta quarta-feira é o fato de que talvez esteja a jogar toda a responsabilidade de suas proteções e oportunidades nas costas da espiritualidade, mas sem se esforçar para fazer sua parte, e não são raras as oportunidades em que parece, de alguma maneira, falhar. É aquela história de que o divino sempre nos ajuda, mas precisamos primeiramente nos ajudar. Por isso, de nada adianta pedir proteção para chegar ao seu destino passando por um caminho a pé repleto de lobos, por exemplo, se souber que há outros mais seguros para serem trilhados e chegar no mesmo lugar. A probabilidade é que se torne comida da matilha. Ficar atento a tais situações, assumindo responsabilidades que você pode fazer, vai ajudar a tornar a proteção mais efetiva, além de ser possível enxergar oportunidades melhores. Se lembre que o divino nos ajuda com o que nos é impossível, deixando o que é possível em nossas mãos. Escorpião. A leitura para seu signo apresenta duas possibilidades possíveis. A primeira é que deverá ter determinado grau de certeza em relação a coisas que vier a fazer, checando direitinho, para que não venha a perder bastante tempo sem chegar ao resultado desejado devido a possíveis esquecimentos. Saber dar atenção aos detalhes, se certificando antes, poderá fazer com que seus esforços sejam melhor aproveitados, evitando até que vá atrás de ajudas de pessoas não tão honestas assim para resolver questões simples. Já a segunda pode até ser desdobramento da primeira, mas podendo ocorrer de maneira independente. Ela trata sobre determinadas situações que se esforça tanto, mas que parece ser impossível de chegar ao resultado desejado, até que, quando estamos largando, inexplicavelmente surgem informações de pessoas que vendem soluções para o problema específico. Algumas vezes são sincronicidades, ou seja, ajuda do divino para que possamos seguir adiante, mas em outras são apenas problemas intencionalmente criados para se vender soluções. É mais ou menos como aquelas histórias de que os pneus de vários veículos furam em determinado ponto de uma rodovia, e por ironia do destino, a menos de 1 quilômetro, há uma borracharia salvadora, e mais coincidente ainda, o estrago foi realizado por pregos. Fique de olhos bem abertos, inclusive procurando saber de outros que passaram pela mesma experiência que a sua, para verificar se o fato foi um imprevisto ou se há alguém se aproveitando. Sagitário. Será um dia em que você terá certa facilidade de realização, mas que terá potencial para ir mais além. Seu único limitador será a repetição de certos padrões que você insiste em repetir, por mais que saiba que apenas te prejudicam. Por exemplo, como esse é o signo da religiosidade, não é raro que queira sair pregando sua verdade a quem não esteja interessado, e isso fechar portas. Nisso, posso colocar a forma mais leve, que é muitas vezes a incapacidade de ficar calado, mantendo em segredo. Não são poucos os sagitarianos que possuem a fama de bocudos. Aliás, alguns até se auto-intitulam assim, quando o mais adequado seria guardar para si. Portanto, procure vigiar seus atos e até pensamentos, evitando cair em tais impulsos, vindo a impedir que vá além do que simples conquistas. Sabendo manter em segredo, toda a criação vai conspirar para que, a partir do que vier a conseguir, alcance coisas e situações maiores e melhores. Capricórnio. Você vai precisar ficar bastante esperto nesta quarta-feira com seus julgamentos,
pois haverá forte tendência a apontar o dedo por algumas coisas que derem erradas em sua vida aos outros, quando na verdade, as chances serão altas de que tenha cometido algumas mancadas, por mais que tolas. Não são raras as vezes que, quando algo não dá muito certo e se tenha alguns possíveis adversários, a primeira palavra que sai da boca ou que vem à mente é inveja, e por isso ficou aquém do esperado. No entanto, bastaria procurar os verdadeiros motivos para perceber que não foi dada a atenção necessária, e por isso o fracasso aconteceu. Pode até parecer que emitir esses tipos de julgamentos nos traz algum benefício, mas é exatamente o contrário. Por mais que a tentação seja forte de colocar a responsabilidade nos outros, se utilizando até da explicação por meio de energias sutis, como é o caso de se afirmar que foi invejado, apenas facilita com que entre nesta frequência vibracional, e devido à sintonia, acabe atraindo para si o que estava direcionado a outras pessoas, causando verdadeiros estragos de graça. Portanto, caso algo saia errado, verifique com atenção se realmente foi devido a influências alheias ou se foi descuido de sua parte, evitando que venha a atrair energias indesejadas para a sua vida. Aquário. Por mais que este signo sempre queira ir além, o termo acho que dá deverá estar fora de cogitação nesta quarta-feira. Isso porque você possui necessidades, tanto físicas como mentais, e às vezes querer dar aquela esticadinha, acreditando ser alguém de aço, poderá fazer com que seu corpo diga eu não vou, e te faça parar na marra. Portanto, se você vier a sentir algo, indicando que deve pegar mais leve, ou mesmo descansar, procure dar atenção a este veículo em que sua consciência está a guiar nesta vida. Nem sempre tais paradas para recarregar as energias são longas, onde 5 minutos de relaxamento dá aquele gás para se empenhar de corpo e alma em algo por horas, em vez de sofrer alguma parada forçada que te impeça de agir por um período mais prolongado. Peixes. Você estará com maior simplicidade, e por conta disso, vai te facilitar para colocar determinadas ideias em prática. Porém, tal facilidade vai ser mais visível naquelas situações que terão pouco apelo emocional para você, sendo algo rotineiro, do que sobre coisas que talvez tenha considerado como objetivo de vida, como sonhos. A questão é que alguns deles podem ser facilmente realizados, e que tal simplicidade poderia te deixar, se não mais perto, desfrutando deles. Contudo, às vezes sentimos vergonha de trazer a manifestação por, comparado com outras pessoas, acreditar ser algo bobo. Se lembre que os sonhos são seus, e não dos outros, ou seja, a opinião deles pouco importa. Já em outras oportunidades, temos a capacidade de alcançar com simplicidade, mas igualmente pelo medo do julgamento, se espera condições espalhafatosas, de modo que venha a atrair aplausos e suspiros. A questão é que, quanto mais se espera por recursos grandiosos, mas adia a realização, quando poderia ser algo com capacidade de ser alcançado em poucos dias, dependendo do sonho que possui. Em outras palavras, procure verificar se não é você mesmo quem está atrasando a realização deles, pois poderão estar praticamente em suas mãos. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.